Bom, pessoal, mais dois versículos aqui de Coríntios, né, das distorções de Paulo, né? Agora sobre Isaías e Jeremias. Aqui em Coríntios 1, 30 e 31, Paulo fala assim, ó: mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Aqui Paulo está citando Jeremias 9, 23 e 24. Aí nós temos uma variação aqui, né, de um versículo para o outro. Aqui em Jeremias ele fala assim, ó: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força. Não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer que sou o Senhor, que faço benevolência, justiça, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui não é tão diferente os dois versículos, não é uma coisa assim que é tão, como é que eu vou dizer, distante. A única diferença é que aqui Paulo está falando de Jesus e aqui Jeremias está falando de Deus. Aqui onde vocês estão vendo a amarelinha aqui escrito Senhor é o tetragrama. É a primeira diferença. E a segunda diferença é que Paulo dá a entender que as pessoas deveriam gloriar-se no Senhor. Ou seja, gloriar-se de pertencer ao Senhor. Enquanto que Jeremias não. Jeremias está exaltando aqui o conhecimento acerca de Deus. Então Jeremias não está falando que as pessoas tinham que se gloriar em Deus. Ele está falando que as pessoas tinham que se gloriar em conhecer e entender Deus, a vontade de Deus. Então é um pouco diferente do que Paulo menciona ali em Coríntios, tá bom? Aí depois no versículo 2, 7, 9, Paulo diz assim, ó: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. A qual, engraçado, aqui ele fala para a nossa glória, né? Mas enfim, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Aqui eu já mencionei num dos vídeos da análise crítica, né? Que é curioso que aqui ele põe no plural, né? Os príncipes deste mundo, né? Crucificaram o Senhor da glória. E tem uma coisa bem curiosa, né? Essa visão de Paulo, né? Sobre quem crucificou Jesus, porque na verdade quem crucificou Jesus foi Pilatos. Mas enfim, aí Paulo diz aqui, ó: como está escrito, as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os amam. A Bíblia de Jerusalém comenta que aqui é uma combinação de Isaías 64:4, de Jeremias 3:16, ou essa citação de Paulo pode ter vindo de um apócrifo chamado Apocalipse de Elias. Esse de Jeremias 3:16 não tem nada a ver com o versículo, só Isaías 64. E Isaías 64 é diferente do que Paulo está dizendo ali, porque Isaías diz assim, ó: desde a antiguidade, ou seja, desde antigamente, não se ouviu, nem com ouvido se percebeu, nem com olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Então é diferente do que Paulo diz aqui, ó: as coisas que os olhos não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que os ama. Porque Paulo dá a entender que aquilo que ninguém viu ou ouviu é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas aqui Isaías não é disso que ele está falando. Na verdade, Isaías está falando de um Deus que trabalha em prol de um povo e que nunca tinha se ouvido isso. Então Deus trabalhava em prol de um povo para livrar eles do Egito, da servidão, disso, daquilo, dos inimigos. É disso que Isaías está falando, é quase uma exaltação a Deus. Tanto que ele fala assim, ó: desde os tempos antigos nunca se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. É disso que Isaías está falando. Mas aí Paulo dá a entender que o profeta Isaías está falando de uma novidade, que aquilo que ninguém tinha ouvido falar, o gentil no caso, então seria uma coisa que Deus tinha preparado para aqueles que ele ama. Mas não tem nada a ver com o contexto de Isaías. Isaías está falando que Deus trabalha em prol de um povo e nunca tinha se ouvido isso. Tá bom, pessoal? Então analise aí, tire suas conclusões, tá bom? Depois eu vou continuando aos poucos, tá? Quando eu estou com problemas técnicos aqui. Mas a gente vai devagarzinho, a gente vai analisando aí todas as epístolas de Paulo e as distorções do mesmo, tá bom? Paz a todos.